Olá, bem-vindos novamente. Essa é a série de vídeos Como Escrever Artigos Científicos. Eu sou Paulo Rossetti e juntamente com o professor Wilson Salum, nós somos os editores científicos da revista Implant News Pério. Bom, se você perdeu o vídeo 1, nós começamos a dar uma explicação bem simples, para resolver um problema da grande maioria dos alunos de graduação ou da pós-graduação, que é começar a escrever um trabalho científico. Muita gente tem perguntado se é difícil fazer isso, e o que a gente pode dizer para vocês é que os melhores cientistas não são os melhores escritores de artigos. Quando você está fazendo alguma atividade que exige movimento e você tem que fazer alguma atividade escrita, você vai sair de uma atividade manual e passar para uma atividade verbal, o que acontece? O nosso cérebro, ele cria uma barreira, ele cria uma resistência. Então, é natural que as pessoas não consigam escrever os trabalhos científicos. Então existe uma explicação biológica para isso. Bom, mas nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre os títulos e os resumos. No vídeo passado, nós dissemos que a última coisa que vocês vão escrever no trabalho é o título e o resumo. Bom, título e resumo funcionam como se eles fossem a capa, a embalagem de um produto ou a capa de um livro. Então, toda vez que vocês estiverem escrevendo um trabalho, tem que pensar que vocês vão colocar uma embalagem para presente. Então, título e resumo são as duas coisas que vão vender o artigo que vocês estão escrevendo. São as duas coisas que vão cativar, que vão trazer o leitor para perto do seu trabalho, que vão apresentar o seu trabalho e que podem ser um sucesso ou podem ser um fracasso total. Então hoje a gente vai se concentrar nesse problema, que é escrever título e resumo. Legal, então a primeira dica desse vídeo de hoje. Será que o seu título e o seu resumo vendem? Você sabe vender bem o seu peixe? Então vamos dar uma olhada num exemplo. Existem 3 regrinhas básicas para a gente montar o título. A primeira coisa que você vai escrever é o que você fez no seu trabalho. Depois você vai dizer em quem ou onde você fez a sua pesquisa. E no final você vai explicar como e por quanto tempo o seu trabalho foi avaliado. Então vamos dar uma olhadinha. Eu vou mostrar agora o exemplo de um resumo de um título fictício. Vamos supor que você está trabalhando com regeneração óssea vertical e você atendeu alguns pacientes que tinham defeitos em alguma região da boca e você fez alguma avaliação clínica ou fez alguma avaliação radiográfica desses pacientes. Então eu dividi didaticamente o título em 3 partes simples. Dessa maneira, o que acontece? Quem está lendo o seu trabalho pega de imediato o que você fez e por quanto tempo você trabalhou. Então essa é uma maneira bem simples da gente escrever o título de um trabalho. Legal, então agora a gente vai passar para a dica 2. Agora nós vamos ensinar como é que você vai dar poder ao seu título de uma forma muito simples. Querem ver? Eu vou pegar então o mesmo exemplo. Eu vou reescrever a mesma coisa que eu fiz. Então vamos lá. Só que agora é um exemplo diferente. Vamos supor que vocês estão trabalhando com algum tipo de cirurgia na maxila. Então o meu título fictício seria mais ou menos assim: levantamento do seio maxilar e colocação de implantes imediatos em 200 pacientes com desordens de coagulação. 5 anos de avaliação histomorfométrica e clínica. Eu continuo comunicando o que eu estou fazendo da mesma maneira simples, só que agora eu estou colocando números, eu estou chamando mais a atenção do leitor. Se você colocar os números, você cativa mais, a pessoa que está lendo ela vai se interessar mais pelo seu trabalho. A chance da pessoa abrir a revista e ler o seu trabalho primeiro é maior, certo? Esses 2 primeiros exemplos que nós montamos são os mais simples. Muitas vezes você está trabalhando com alguma coisa que é inovadora e dessa maneira você é capaz de fazer um título um pouco diferente. Por exemplo, vamos supor que você descobriu a cura para alguma doença. Você descobriu algum remédio que se encaixa nessa cura. Então, no meu título fictício, ele ficaria assim: nova terapia fitoterápica reduz em 80% as recidivas de periimplantite. Achados longitudinais. Agora a gente vai passar para a dica número 3. E a dica número 3 nos diz o seguinte: o resumo de estudo.
Se você é capaz de fazer um bom resumo, você é capaz de comunicar em poucas palavras o que tem no seu trabalho. Quais são as 3 dicas fundamentais para se escrever um bom resumo? Dica número 1, eu preciso que esse resumo seja bem estruturado. Dica número 2, que ele tenha entre 250 a 300 palavras contadas. E a dica número 3 é que você saiba encaixar quais são as palavras-chave necessárias para que a pessoa possa continuar acompanhando o seu trabalho ou ligar o seu trabalho via internet ou se comunicar melhor na hora de escrever ou reproduzir alguma metodologia parecida. Legal! Da mesma maneira que eu falei no começo do vídeo que título e resumo são a capa ou são a embalagem de um produto, de um disco, de um CD, de alguma coisa que você queira dar de presente, existe um tipo de embalagem diferente para cada resumo, ou seja, para cada formato de trabalho científico que você está escrevendo. Então, se você está trabalhando com caso clínico, é um formato de resumo. Se você está trabalhando com pesquisa, é um outro formato. E se você está fazendo uma revisão de literatura, é um terceiro formato. Não tem como fugir disso. Esses formatos, eles são padronizados na literatura e o que vai levar você a escrever melhor ou a escrever pior o seu resumo é o treino. Então entenda, não existe outra maneira de se escrever a não ser treinando. Legal! A primeira dica é como escrever um resumo de um caso clínico. Existem também regrinhas simples que vocês podem aplicar. Vamos dar uma olhada no resumo de um caso clínico fictício então. Normalmente a gente vai dividir os resumos em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo sempre vai contar qual é o objetivo do seu caso clínico. Basicamente, em poucas linhas, o que você fez. Já o segundo parágrafo vai descrever quais são as características do seu paciente, que idade que ele tinha, se ele tinha alguma doença sistêmica, qual era a condição bucal. O terceiro parágrafo já é o tratamento propriamente dito, o que você fez, por quanto tempo você avaliou. E o quarto parágrafo, para a gente poder fechar o resumo, é uma conclusão sobre o seu trabalho clínico. Então, para quem nunca escreveu, se você se orientar desta forma, você vai conseguir montar um resumo dentro das 250 a 300 palavras de maneira muito fácil, muito simples. Basta agora o quê? Um pouco de treino, um pouco de exercício. Legal, agora a gente vai mudar um pouquinho. Vamos passar para o resumo de uma pesquisa, algum trabalho que você fez, ou pesquisando na clínica ou na bancada do seu laboratório. O resumo para a pesquisa, ele também está dividido em 4 parágrafos, mas ele é um pouco mais técnico, ele é um pouco mais estruturado. Vamos dar uma olhada então como funciona. No primeiro parágrafo eu vou falar sobre os objetivos do meu trabalho. Então aqui nesse caso eu estou trabalhando com alguma restauração protética e estou fazendo algum tipo de teste. No segundo parágrafo eu vou falar resumidamente dos materiais e métodos. O que eu usei, como eu fiz, que tipo de preparo eu fiz, com o que eu cimentei as minhas restaurações, como é que eu as envelheci. E eu termino esse parágrafo sempre falando qual tipo de teste estatístico que eu realizei. Já no terceiro parágrafo eu vou apresentar os meus resultados de maneira muito simples, tentar não poluir muito com números, sempre dando uma visão para o leitor explicando o que realmente aconteceu. Já no quarto parágrafo eu vou fazer uma conclusão sobre a pesquisa que eu realizei. E para a gente finalizar essa parte dos resumos, também existe um padrão para quando a gente trabalha com revisão de literatura. Então, como é que isso funciona? Também eu tenho a divisão clássica em 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é o parágrafo dos objetivos. O segundo parágrafo é o material dos material e métodos. Eu vou contar aqui base de dados que eu usei, se eu fiz a busca manual, se eu fiz a busca eletrônica, quais são os critérios de inclusão e exclusão que eu usei. Depois eu vou ao meu terceiro parágrafo, que vai falar sobre os resultados, quantos trabalhos eu encontrei, quantos eu não usei, o que esses trabalhos contêm de forma muito resumida, o que é importante destacar no resumo. E por fim eu faço a conclusão, dizendo se eu cheguei no objetivo final da minha revisão, se eu consegui
concluir alguma coisa, se eu conseguir descobrir alguma coisa nova, ou se ainda é necessário mais estudos na literatura para tentar chegar a alguma conclusão no que eu estou trabalhando. Muito bem, então de forma bem simples, hoje a gente mostrou passo a passo como montar o título e o resumo, ou seja, você vai ter que vender o seu peixe, mas não é difícil vender o peixe. Se vocês trabalharem dessa maneira estruturada, a gente garante que pelo menos muito rapidamente vocês vão acabar chegando na escrita dos títulos e dos resumos. Gostaram? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Um forte abraço!